que esto muestra claramente que hay una política del capitalismo demasiado agresiva en todo el mundo, particularmente en el hemisferio sur, donde el capitalismo, pues, y las grandes empresas se están queriendo apropiar del agua, de un recurso, de un bien común, de un ser vivo que sirve para la reproducción de la vida. En este momento creo que se está discutiendo de manera muy clara aquí en el Perú las acciones que van a seguir desde la sociedad civil, combinado además con la acción parlamentaria, de tal forma de revertir este proceso de privatización que reitero, ha sido ya promulgado hace un tiempo atrás y que a partir de mañana pues se inician movilizaciones acá para poder definir como ciudadanos y ciudadanas el uso, el destino y el disfrute del agua. En todas las situaciones en Brasil y en Perú y en otras partes es creo similar, una agresión del capital transnacional, una asociación absolutamente delictuosa de los gobiernos y una acción totalmente inconsecuente con el mandato popular de los congresistas. Eso podría decir por el momento de lo que está pasando acá en Perú y creo que hay la necesidad de poder establecer un vínculo entre sindicatos, organizaciones sociales, espacios de ONGs para poder actuar de manera conjunta y denunciar estas políticas de privatización que se están dando en este momento. É, Oscar, se possível, você podia falar um pouco mais alto para que possamos ouvir melhor. E também te dizer que acá, com nós outros, teremos uma escola com várias chicas e chicos que querem ouvi-lo sobre sua experiência, sim? Oscar, para quem não sabe aqui, é, nos anos de 2000 teve uma luta importante do povo boliviano, mais especificamente de Cochabamba, né, contra um processo de privatização da água naquela, naquela cidade, naquele país. E o Oscar, né, esse companheiro valoroso que está com a gente hoje aqui, foi uma das principais lideranças do que veio a se chamar a Guerra da Água. Né? Eu queria que o Oscar é, falasse um pouco para a gente como se deu esse processo de resistência, de organização e de mobilização do povo de Cochabamba para expulsar a empresa americana que tomou conta da água em Cochabamba nos anos 2000. Pode ser, Oscar? Se puder Bueno, falar um pouco pues mais alto. ya, muy bien, pues agradecido por la invitación y además estar muy alegre con la presencia de los jóvenes allá en Brasil. Sí, decir que acá hace 24 años en Bolivia hubo un proceso de privatización, de entrega de las empresas, de una empresa pública a manos de tres transnacionales extranjeras, pero además emitió una ley de privatización no solamente de las empresas de agua, sino de todas las fuentes de agua, es decir, esta privatización incluía la privatización de los ríos, de las lagunas, de de los nevados, inclusive el agua de la lluvia. Este proceso era muy grave para la gente porque aumentaba las tarifas en un 300%, se confiscaban todos los ductos que servían para proveerse agua a la gente,
se dolarizaban las tarifas de agua, se garantizaba una utilidad del 16% de manera anual para la empresa privatizadora. Y esto pues chocó con el pensamiento que se tiene allá en Bolivia de que el agua no es una mercadería, el agua es un derecho humano, el agua es un bien común, el agua es un ser vivo, el agua no puede ser una mercancía. Por lo tanto, se estableció un proceso organizativo, primeramente de información. Se informó a la población cuáles iban a ser las consecuencias de la privatización. Se informó a la población qué empresas estaban detrás de todo aquello. Y este proceso de información fue muy importante para que la gente pueda organizarse. Se organizaron académicos, universidades, parlamentarios, pobladores de las zonas periurbanas, campesinos, indígenas. Y este proceso pues dio nacimiento a la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, una coalición horizontal, democrática, transparente, participativa, y se logró, después de 5 meses de lucha, eh, cambiar la ley de privatización y que el gobierno rompa el contrato con estas tres empresas transnacionales que privatizaron la empresa pública de agua en Cochabamba. Y creo que fue una victoria muy importante que inspiró a otros pueblos a que es posible eh, revertir procesos del capital transnacional, que lo único que quieren es despojarnos de aspectos fundamentales para la reproducción de la vida, para la vida de todos los seres vivos, como es el agua. Y creo que lo más importante de este movimiento fue que la gente recuperó pues valores muy importantes que hoy se están perdiendo, estos valores de la solidaridad, estos valores de la reciprocidad, estos valores de sentirnos todos como hermanos, como iguales, y que, bueno, perdimos el miedo en aquella oportunidad, la gente no tuvo miedo porque recuperó la confianza del uno con el otro. Y este proceso de articulación, de hermandad entre todos, porque el agua nos convoca como una autoridad, posibilitó vencer al Banco Mundial, porque el Banco Mundial impuso estas políticas, permitió vencer a la ley, al Congreso Nacional para obligarle a cambiar la ley. Vencimos al ejército y a la policía que no pudo contra la resistencia de la población, vencimos a los partidos políticos y vencimos pues a estas tres corporaciones transnacionales muy poderosas, para que otra vez el agua vuelva a manos del pueblo y sea el pueblo el que defina el disfrute y el destino de, el agua. Vocês estão conseguindo ouvir o Oscar ou está muito baixo? Eu estou ouvindo bastante bem. Eu também Quero estou dar Ótimo. ouvindo bem. saludo ao Oscar. Graças, Oscar. Sim, sim. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, Sim, Sim, perfeito. sí, Oigo muy bien Ah, ya. también. muy bien. Esto, Muy bien. esto está mal del oído, entonces. Eu creio que o problema sou eu. Oscar, eu vou fazer mais umas duas perguntas. De- Depois nós vamos abrir. Como isso aqui é uma roda de conversa, nós vamos abrir para ouvir ah, as pessoas, né? Para que elas também te façam questões. Mas é, é, que lições essa experiência que vocês viveram em Cochabamba deixou para os movimentos sociais, para os movimentos populares e para o movimento sindical? Para quem não sabe, aqui é importante dizer que o Oscar ele começou a militância dele como sindicalista. O Oscar é metalúrgico, então foi um trabalhador metalúrgico que se envolveu na luta em defesa da água pública. Então, Oscar, você dizer um pouco qual foi o
o legado, qual foi a lição desse processo que o povo de Cochabamba viveu. E para quem não sabe, uma luta que teve mortos. 5 pessoas morreram durante esse período da Guerra da Água e dezenas de outras ficaram feridas. Pode nos dizer, Oscar? Bueno, primeramente que creo que han habido experiencias humanas muy importantes. Yo simplemente sabía como trabajador metalúrgico abrir el grifo de una pileta en la casa, en la fábrica, pero la articulación posibilitó que haya una transmisión de conocimientos que nos puedan permitir recuperar valores importantes en la vida de las personas. Esos valores particularmente relacionados a que se puede organizar, se puede articular y se puede establecer horizontes colectivos comunes a partir de las necesidades, de las demandas y de la afectación que medidas como la privatización del agua puedan tener con la gente. Yo creo que la guerra del agua tuvo diferentes dimensiones. Una dimensión humana, que es lo que estoy diciendo ahora, de recuperar la confianza mutua entre todos y todas. Una dimensión política, porque significó también la lucha por el agua, contra la privatización del agua, una lucha por la democracia, porque democracia en términos muy simples significa quién decide, si decide el pueblo o si decide unos cuantos políticos y empresarios. También tuvo una dimensión organizativa porque logramos incorporar en esta lucha a todos los sectores sociales y económicos de la población. Prácticamente no había una sola persona que no esté, que esté al margen de la lucha. Y por eso ahí entendí que el agua es una autoridad, el agua nos convoca. No hay otro espacio de lucha que convoque a tanta población con tanta indignación que el agua. Eso aprendimos también. Y aprendemos que política no significa votar cada 5 años por un presidente, por un alcalde, por un gobernador, por un parlamentario, sino que política significa ponernos de pie, mirarnos a los ojos y decir qué hacemos entre todos y todas de manera colectiva para cambiar la situación. Creo que esos aprendizajes han sido muy importantes y lo más importante es que el pueblo recupera su soberanía, recupera su capacidad de decidir, ya no entrega esa soberanía a un grupo de congresistas, de parlamentarios, de políticos, de empresarios, de autoridades, sino que la única autoridad se convierte, digamos, se recupera en la voz y en el accionar de la gente. Formas organizativas muy horizontales, participativas, definidas fundamentalmente las acciones en grandes asambleas, en grandes cabildos de hasta 60.000, 100.000 personas en la plaza principal tomando las decisiones. Creo que esa ha sido muy importante experiencia política en Bolivia y a partir del año 2000 las cosas en Bolivia cambiaron de una manera radical, ya no se privatizó otro bien común, ningún patrimonio nacional, desaparecieron los partidos políticos y la gente tomó en sus manos las decisiones. A partir del año 2000 hubieron muchas otras peleas por el gas, por la coca, por una asamblea constituyente, una nueva constitución del Estado plurinacional. Es decir, fue un espacio, la guerra del agua, que impulsó otras luchas del pueblo boliviano y que reitero, para mí lo más importante de esta lucha que no han sido los logros económicos de romper con un modelo económico liberal, neoliberal de despojo a nuestros pueblos, sino ante todo que esta lucha ha servido de inspiración a otros pueblos para que se animen a pelear y se pueda demostrar que pueblos pequeños como el nuestro, que únicas armas teníamos eran las piedras, los palos y nuestra profunda indignación, hayan vencido a intereses tan poderosos
como el Banco Mundial, las grandes corporaciones transnacionales, los partidos políticos y reitero, el ejército y la policía, que tuvo que volver a sus cuarteles frente a la indignación y la decisión de la población de defender el agua como un bien, como un ser vivo y como un ser que reproduce la vida y que de manera absolutamente estricta el agua corre de manera generosa por los territorios para poder seguir dando la vida. Oscar, só para encerrar a minha parte aqui, eu não sei se você já falou disso, mas falar sobre as barricadas montadas pelos idosos, pelas crianças, pelos homens, pelas mulheres, nesse período da Guerra da Água. É, e também, se você não falou ainda, para você falar sobre a questão da privatização, da proibição até da utilização da água de chuva para as pessoas, né? E por fim, qual foi a decisão final da população com relação a quem ia prestar o serviço? Se não era a empresa privada, mas também não era o público. Qual que era a alternativa? Não era a empresa pública. Qual foi a alternativa apontada pela população naquela assembleia final? Bueno, sí, es verdad, o sea, como yo decía un principio, Edson, que el agua se privatizó prácticamente en todos los escenarios, el escenario de los nevados, el escenario de los ríos, de las lagunas, de los pozos profundos, inclusive el agua de la lluvia. Esto, pues, de la gente, de que el agua es un regalo generoso de la Madre Tierra, de que el agua es un regalo de la Pachamama para todos los seres vivos, humanos y no humanos, le dio mucha fuerza al movimiento, ¿no? Esto además afectaba la vida cotidiana de la gente. La privatización significaba pues elevación de las tarifas, significaba pérdida de las fuentes de agua, la de decisión, el quitar la decisión del destino y el disfrute del agua en las comunidades y en los barrios. Y como esto afectaba la vida cotidiana de la gente empezó a poner barricadas en cada puerta, en cada barrio, en cada calle del campo y la ciudad, para que de manera muy simbólica se diga que la privatización no entra en las casas, no entra en las moradas, y que la gente iba a resistir la privatización. Fue una lucha que tuvo diferentes etapas. Un día como el 26 de marzo, por ejemplo, hubo una consulta popular autoorganizada por la población, cuando en la Constitución no existía la consulta popular, no existía el referéndum como figura legal, pero a la gente no le interesó eso. Lo que le interesaba era mostrar al gobierno que la gente qué era el criterio de la gente, cuál era el deseo de la gente y cuál era el contenido de su lucha. Y organizamos un referéndum popular el 26 de marzo, donde el 99% de la gente, donde asistieron casi 100.000 personas en Cochabamba, dijeron no a la privatización y que debían irse las grandes corporaciones de Cochabamba. El 4 de abril del año 2000 se organizó una movilización final que se llamó la batalla final. Es decir, la gente estaba decidida a morir o seguir viviendo en esta lucha de una manera absolutamente organizada y movilizada, pues como te digo, organizaron primeramente las barricadas con los utensilios cotidianos de la gente, ¿no? Cocinas, muebles, sillas de ruedas de los ancianos, muletas, brinquedos de los niños y niñas con bicicletas, con patines, con peluches, es decir, una movilización impresionante que asustó
ejército y la policía y estaban las barricadas, pero sí utilizó, es decir, gente con fusiles con mira telescópica que mataron a un joven en Cochabamba y a 4 campesinos en La Paz, una zona que está más allá de Cochabamba. Hubieron más de 50 heridos de bala, con lesiones particularmente en los jóvenes que no pudieron ya tener ningún tipo de recuperación plena y hubieron más de 120 detenidos, confinados, pero esto no asustó a la población y la población pues siguió adelante para continuar con la lucha. Ó, bom, eu vou agora, Oscar, passar aqui para a Thaisa. Thaisa, para você então aí abrir para as pessoas. Obrigado, Oscar. É muito importante o seu depoimento, mas já tem umas. Eu acho que a Thaisa ela poderia ler as perguntas que apareceram aqui no nosso chat e depois a gente abrir mesmo para as pessoas falarem diretamente. Thaís, Tá certo. Oscar, o professor Moraes falou que tá pedindo para você comentar um pouco sobre a repercussão mundial do protesto de Cochabamba, considerando que depois diversas cidades europeias realizaram referendos populares que acabaram barrando processos de privatização da água ou reestatização, não sei como é que foi. Você consegue falar um pouco disso, da repercussão que a experiência de Cochabamba teve em outros países? Sí, hoy en el mundo existen más de 160 ciudades que han vuelto a las municipalidades, las empresas de agua en todo el mundo. Es decir, digamos, capitales de importantes ciudades europeas como Berlín, como París, por ejemplo, donde están funcionando empresas muy importantes privatizadoras del agua, han retornado a manos municipales las empresas que fueron privatizadas antes porque se ha demostrado que la privatización es muy atenta, muy grave a la población en general, por las tarifas, por el servicio, por la calidad del agua, por una serie de aspectos que donde el agua se convierte en una mercancía y por lo tanto no es. Agora Oscar, está falhando o nós áudio. paramos de te ouvir, Oscar. Nós outros não estamos ouvindo você. Eu acho que deve ter caído por lá, porque o microfone dele não está nem aparecendo aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Oscar, você está ouvindo? Gente, enquanto ele não volta, vou pedir para alguém comentar. Você quer falar um pouco, Edson, ou o professor Moraes, alguém que já tem conhecimento no tema e quer fazer algum comentário antes do Oscar voltar? Vamos abrir agora aí para quem quiser ajudar, contribuir nesse debate. Ó, o Oscar voltou aqui. Hola, Oscar, hola. Sí, hola. sim, Oscar, pode Entonces, continuar. entonces yo quería decir que más de 160 ciudades en el mundo han recuperado las empresas privadas y para pasarlas nuevamente al municipio. En Cochabamba aquello no ocurrió, la gente no quiso porque legalmente no se podía entregar al pueblo la empresa, sino que volvió al municipio y hasta el día de hoy no hemos podido constituir una empresa con participación social, pero creo que el mensaje que dio la población el 10 de abril del año 2000 en Cochabamba es que debe haber una reapropiación social de lo público. Es decir, la gente organizada tiene que participar en los procesos de diseño de políticas públicas, particularmente en las empresas de agua y saneamiento.
No se puede dejar estas decisiones solamente en manos de técnicos, que es muy importante, no solamente en manos de políticos que utilizan las empresas como instrumento de dominación y de capturar votos para las elecciones, sino que inclusive los sindicalistas que a veces aprovechan de esta situación para beneficios corporativos en detrimento del uso del usuario, de la población. Eh, Creo que la gente organizada tiene que tomar parte en las decisiones de las compañías, pero lo más importante, creo yo, Edson y compañeros, es que en todos nuestros países falta la unificación para ver la existencia de normas que nos permitan reponer el ciclo del agua. El agua no solamente grifo, el agua no solamente una tubería, el agua no es solamente una planta de tratamiento, el agua es bosque, el agua es canal, el agua es camino, el agua es río, el agua es cuenca. Por lo tanto, si no reponemos el ciclo del agua, no podemos hablar de un derecho humano al agua. ¿Por qué no hacemos las leyes desde la perspectiva de la vida y del agua? Y no solamente desde una perspectiva del hombre, de las necesidades circunstanciales que tienen los humanos para el uso del agua. Porque no solamente necesitan los seres humanos el agua, sino también necesitan los animales, necesitan las plantas, necesitan las piedras, necesitan la tierra del agua. Y el agua tiene derecho. El agua no se la puede contaminar. El agua no se la puede desviar. El agua no se la puede acumular en represas. El agua no se puede utilizar estrictamente, prioritariamente para minería o petróleo. El agua tiene sus derechos y hay que permitir que el agua pueda existir, pueda recuperarse, pueda ser devuelta después de que el humano lo usa de una manera absolutamente limpia a la naturaleza. Es decir, hay que pensar en un ciclo, en una ley que contemple el ciclo integral del agua y no leyes separadas, agua para agua potable y saneamiento, ley para agua potable y saneamiento, ley de minería, ley de petróleo, ley de uso agrícola, ley de riego. Es decir, no podemos separar estas normas que no ven que hay que contemplar una ley, reitero, de el ciclo integral del agua para que el agua siga existiendo, el agua siga viviendo, el agua se siga reproduciendo, el agua pueda seguir viviendo de manera sana por el concurso de los humanos, ¿no? Por lo tanto, creo que las leyes hay que establecerlas desde la perspectiva del agua, ver como espejo al agua para hacer las leyes y las normas en nuestros países, en nuestros pueblos. El agua es generosidad, el agua es alegría. El agua no niega a nadie el acceso al agua, ni a animales, ni a plantas, ni a tierra, a nadie. Por lo tanto, las leyes y las normas no tienen que ser definidas estrictamente desde la temática legal, financiera o técnica. Ante todo, las leyes por el agua tienen que ser como el agua, tienen que ser desde esa perspectiva de generar vida y generar la reproducción de la vida misma. Muito obrigada, Oscar. Eu vou passar agora para o professor Moretti, para ele fazer uma pergunta. E aí depois, se alguém quiser se inscrever, pode levantar a mãozinha aí que eu chamo. Olá, Oscar, boa noite. Obrigado por estar com a gente aqui. Oscar, Boa noite, professor. quando aconteceu a guerra da água em Cochabamba, o Banco Mundial estava fazendo uma campanha no mundo todo para forçar, para pressionar pela privatização. E depois da vitória tão importante que vocês tiveram, houve um recuo, né? O Banco Mundial, pelo menos aqui no Brasil, deixou de pressionar por um certo tempo, né? E agora a gente fica pensando, ele voltou, o Banco Mundial tem feito pressões diversas aí e induzido vários governos a forçar, a fazer a privatização. E aí, nessa linha de que água é alegria, eu queria que você falasse um pouco para a gente, das lutas mais recentes que estão conseguindo algum resultado
né? Por exemplo, essa luta que os aquedutos comunitários lá da Colômbia travaram, né, para conseguir a sua regulamentação. Quais têm sido as vitórias aí mais recentes nessa luta pela água como vida, como direito? Bueno, sí, yo he estado en Colombia en noviembre del pasado año, donde estaba presente la ministra de Obras Públicas y Agua, y hay los acueductos comunitarios, que son miles y miles en Colombia, que prácticamente están invisibilizados, pero que desde hace miles de años entregan y gestionan el agua de manera democrática, justa, transparente en Colombia. Han presentado una ley para que se les pueda reconocer como importantes espacios, no solamente de gestión comunitaria del agua, sino como espacios de decisión política, es decir, espacios de autonomía. Lo más importante en las leyes que se deberían establecer en nuestros pueblos es justamente el tema de la autonomía. No podemos seguir dependiendo de políticas públicas estatales definidas, como digo, fundamentalmente por el Banco Mundial, por organismos financieros internacionales, por técnicos o políticos, sino tiene que ser son las comunidades con su sabiduría, con su forma de ver el agua y la vida, las que tienen que implementar estas políticas. Otra de las victorias importantes fue el 2004 cuando en la Constitución uruguaya se puso que el agua es un derecho fundamentalísimo y que no puede ser privatizada de ninguna manera en Uruguay. La Constitución Política del Ecuador establece también el agua como un derecho humano fundamentalísimo y que no puede ser privatizado. En México hay luchas muy importantes contra las represas, por ejemplo, que son una forma de privatización del agua porque acumulan el agua para fines estrictamente energéticos o de riego y no así para el consumo humano. Inclusive se utilizan las represas para uso industrial de importantes zonas industriales de México que quitan el agua a la población, quitan el agua a la producción agrícola pequeña y son desviadas a grandes empresas. Y esa, en Temacapulín, que es un pequeño poblado que iba a ser inundado por una presa, después de 15 años de lucha se logró que la presa no sea llenada en su totalidad y que los pueblos puedan seguir existiendo. En el África existe lo mismo. En el África la situación es grave. En el África el agua se ha privatizado de tal manera que los pobladores tienen que comprar tarjetas como se compra para el uso del celular. Para tener agua hay que comprar una tarjeta. Realmente es grave, pero son las mujeres finalmente que inspiradas en las luchas, particularmente de nuestros pueblos aquí en Sudamérica, se están animando, están perdiendo el miedo y se están animando a pelear. En Chile hay un proceso, ha habido un proceso muy grave de privatización del agua. Se ha entregado de manera gratuita y a perpetuidad todas las fuentes de agua en Chile. Ha sido el proceso privatizador más agresivo y criminal en la historia de la humanidad. Pero hay un proceso de trabajadores y trabajadores, de pobladores de varias zonas. Hay movimientos muy importantes en Chile que están generando la posibilidad de articular esfuerzos y cambiar estas leyes para recuperar el agua. El agua no puede convertirse en una mercancía, el agua no puede estar en la bolsa de valores, como ya está ocurriendo con algunas empresas en el Brasil. Por lo tanto, yo creo que si contamos las luchas de mucha gente, de muchos pueblos, son pequeñas luchas, son pequeñas victorias, no están dando en grandes ciudades como en Río de Janeiro o en Sao Paulo, pero sí en pequeños lugares en el Brasil que hemos tenido la oportunidad de conocer hace poco. Estas pequeñas victorias hay que visibilizarlas. Los medios de comunicación alternativos son importantes para que estas luchas se conozcan y animen a la gente a que se pueden cambiar las cosas, que no nos van a condenar a un presente y un futuro de angustia, de muerte, sino que hay posibilidades de pelear por la vida.
Yo creo que todos los esfuerzos también deben estar dedicados al trabajo con los niños y los jóvenes fundamentalmente, particularmente los niños, porque a partir de ahí se puede establecer un proceso de recuperación de la visión del agua, de la verdadera significación de lo que es el agua, y no verlo al agua como nos enseñan en las escuelas y en las universidades, simplemente como un recurso natural, una fórmula química o un elemento vital. El agua ante todo es un ser vivo. Tenemos que reaprender a hablar con el agua, a pedirle permiso para desviar su curso, agradecer cada día en el vaso que tomamos o en la ducha que tomamos, cada día con el agua. Hay que hablarle, hay que agradecerle, hay que establecer nuevamente una relación de armonía con el agua. Mucha gente dice eso es poesía, eso es romanticismo, pero es absolutamente real. Está comprobado por experimentos científicos, particularmente de un investigador japonés, que el agua reacciona a los mensajes que le da la gente, a la forma en cómo trata la gente al agua. Si se trata con cariño, los cristales del agua cambian. Si se la trata con rencor, con agresión, el agua se deprime al igual que un ser vivo. Por lo tanto, no solamente por las sabidurías ancestrales está comprobado que el agua es un ser vivo, sino por la propia ciencia, que hasta el día de hoy no se explica el comportamiento del agua, contrariamente a todos los elementos químicos líquidos que existen en el planeta. Por lo tanto, creo que estas pequeñas victorias hay que visibilizarlas para que la gente pueda animarse y seguir caminando juntos por cuidar el agua. Yo no sé si hay que decir cuidar el agua o que más bien nosotros eh, nos dejemos cuidar por el agua. Tenemos que reconocer que el agua es una autoridad, es el único ser vivo en el mundo que convoca a la gente. Yo creo que no tienen mucha convocatoria, ni los presidentes, ni los parlamentarios, ni los líderes, como tiene el agua. Cuando se habla del agua, reitero, se habla de la vida, se habla de la esperanza, se habla de la alegría y ante todo se habla de una felicidad que la gente pueda contar con agua segura, no solamente en los domicilios urbanos, sino también en las comunidades campesinas e indígenas, para que ellos puedan continuar con la vida que les ha asignado la naturaleza. Thaisa, vamos ver se tem alguém da escola que quer fazer uma pergunta aí É pro isso que eu para ia aproveitar. falar. Eu acho que a professora podia se apresentar, né, explicar um pouco do contexto, ou fazer alguma pergunta para o Oscar também. Fiquem à vontade aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu peço desculpa porque aqui teve tempestade, então tá caindo toda hora a conexão, a gente caiu e voltamos. Nós somos de Birigui, São Paulo, e estamos aqui com o segundo do ensino médio, segundo NT, ensino técnico. E eu recebi esse convite pela Secretaria da Educação, e como é um tema muito importante, eu quis compartilhá-los. Então, eu estou no momento de aula e eu quis apresentá-los como é uma roda de conversa, e hoje é o Dia Mundial da Água, e eu sou professora de História e Geografia. É um momento que eu gostaria de mostrá-los, né? Com intelectuais importantes também, que estão presentes. Lógicamente que eles não entendem espanhol. Eu hablo um pouquito, então depois vou explicar um pouquinho do que Oscar está falando. E buenas noches, Oscar. Pode se apresentar. Buenas noches, profesora. As minhas filmadas, só que eles estão ainda tímidos. Tá certo, muito obrigada, viu? Que bom que você veio. Depois eu vou mandar os próximos links, se vocês quiserem participar de outras. Estamos por aí. Prazer, Natália. Mais alguém quer fazer uma pergunta para o Oscar ou comentar sobre o assunto? Professor Moraes, por favor. Isso aqui é uma roda de conversa, gente. Vamos dialogar aí. Muito bom ver os jovens aqui, né, com a professora participando dessa roda de conversa, né? Mas, Oscar, eu sou Moraes, nós nos conhecemos, estivemos juntos
no primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em janeiro de 2001, numa mesa, eu, você e um outro colega, ok? Em que você, né, contou pela primeira vez o que tinha acontecido, né, do protesto de Cochabamba, né? E o auditório estava entupido. Moraes, só uma coisa, ele conheceu bem o Dieter. Então, foi Dieter Vatchov, que nos convidou para a gente estar presente lá, né? Eu me lembro que o tema que ele me deu para falar foi Homem São, Mente Sã, entendeu? Trazendo a questão ética, né, em relação, né, ao homem e à água, né? E você trouxe o relato, o depoimento sobre a luta de Cochabamba, que tinha acabado de acontecer no ano anterior, né? E foi assim muito rico para todos nós, o seu relato, o seu depoimento, né? E você viu que o auditório estava cheio e a plateia toda vibrou muito, né, com o seu relato, né? E depois eu fui acompanhando, né, um pouco a sua trajetória, né? E daí a pergunta que a Thaisa lhe fez, porque eu acho que você fez, né, diversas incursões pela Europa, diversos países da Europa, né, tentando levar todo esse processo, né, de luta de Cochabamba para a luta também daquelas cidades europeias. E isso daí acabou gerando referendos populares em diversas cidades europeias contra a privatização, né, da água. Os dados atuais da Transnacional, do Instituto Transnacional, do TNI, né, mostram que de 2000 a 2023, 344 cidades no mundo já remunicipalizaram os seus serviços públicos de água ou esgoto, reestatizaram ou desprivatizaram, né? Então, o número atual é esse daí. Inclusive, tem um site, né? E esse site a gente pode entrar facilmente, HPTES, né? Aí você coloca, né? Public, né? Public é, Global, né? E aí, né, .org, e você sai no site que mostra, né, em todo o mundo, de maneira assim, localizada, georreferenciada, né, aonde estão acontecendo essas, né, desprivatizações dos serviços públicos de água, né, ou de esgoto. Mas aí o que eu gostaria, né, de saber de você, achei super importante tudo isso que você acabou de falar para a gente, entendeu? Aqui agora, a gente, né, tem empreendido desde aquela época a luta contra a privatização, e a pergunta de Moretti foi interessante, que o Banco Mundial, em determinados momentos, né, teve pressionando os estados a nível mundial a privatizarem seus serviços, e aí depois, né, com a reação da sociedade, né, e a crítica aos processos de privatização, o Banco Mundial recuou e chegou no momento dele dizer de que ele não era a favor da privatização. E aí se passaram tempo, se passaram anos, e agora mais, né, recentemente, o Banco Mundial volta de novo, né, com o Banco Interamericano, né, e com outras agências internacionais, a pressionar os estados nacionais, quando de financiamentos, para privatizar os serviços de água, como vocês chamam, e saneamento, água e esgotamento sanitário, como nós chamamos aqui no Brasil, né? Então, eu acho que essa trajetória, né, sua, ela foi de tamanha importância para os diferentes povos no mundo, né, pela força do seu relato, né, traduzindo a luta que vocês desenvolveram, né, bem como também, né, o documentário A Guerra da Água, ele é extremamente importante. E aí eu queria fazer um apelo à professora, né, de Birigui, né, de que ela não deixe de projetar o documentário, né, para os alunos, porque vai ser de uma riqueza muito grande, entendeu, para eles, né? Eles terem a compreensão, né, do documentário, e não um resumo, mas o documentário como um todo. O documentário está muito bem feito, está muito rico, né? E é um documentário de que nós disseminamos em diversas instituições brasileiras, né, trazendo, então, a luta que vocês desenvolveram. Então, queria dar um abraço forte, entendeu, em você, depois desses 23 anos
sem a gente, entendeu? Se ver, se encontrando, entendeu? Hoje aqui. E a luta, companheiro, continua em todos os lugares do mundo, que o capital não para. O capital, entendeu? Não para, né? Então, é a luta permanente, entendeu? Contra, né? Essa apropriação da água enquanto uma mercadoria, enquanto um ativo financeiro, né? O que é, né, muito dolorido. Então, a gente tem que reagir mesmo, tem que continuar, entendeu, nessa luta. E tem todas essas outras formas, né, de compreensão que a sociedade vai, ao longo desse processo, ganhando, né, e dando importância, entendeu, à água, e não somente a água na torneira, a água no grifo, como você muito bem falou. Um abraço forte daqui da Bahia, de Salvador da Bahia, para você, Oscar, e para todos vocês que estão aqui, né, nessa roda de conversa. Muito Obrigado, professor. obrigada. Obrigado, professor. Muito obrigada, professor Moraes. Capitalismo não para, mas a gente também não, né? E aí eu queria passar agora para os alunos lá da. Poxa, eu esqueci seu nome, professora, mas vou passar para vocês fazerem as perguntas e aí depois eu devolvo para o Oscar, né, responder e eu acho que a gente vai se despedir dele, que eu acho que o horário dele já está chegando. Pode falar, Vinícius. Vinícius, Sí, fala aí. voy a pedir que sean más breves porque la batería del celular se está acabando, la batería. Adelante, por favor. Boa noite, meu nome é Vinícius. A gente assistiu o documentário e eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber como que a empresa reagiu aos protestos, se teve alguma resistência por parte dela. Edson, ¿podrías un Se poco quer, traducirme? eu também estou ouvindo baixo aqui. Yo puedo intentar. El chico preguntó si la empresa tuve alguna respuesta después de las manifestaciones, como cuál fue la respuesta de la empresa en el periodo de la lucha. A empresa americana Bueno, Bechtel. ya las tres empresas, entre ellas la Bechtel, que es una empresa muy poderosa, demandaron al gobierno, al Estado boliviano, demandaron una indemnización por haber roto el contrato de concesión, de privatización, por un monto de 25 millones de dólares, por no haberle permitido tener ganancias en los 40 años que duraba la concesión de la empresa. Fue un golpe muy duro para el Estado boliviano enfrentar esta demanda ante un tribunal internacional que está sobre los estados en todo el mundo, que preside el Banco Mundial. Bueno, la solidaridad internacional pudo vencer también esta acción de la empresa después de 2 años. Nosotros iniciamos una campaña en Europa, principalmente con la empresa italiana Edison, la empresa española Bengoa, y nos fuimos hasta San Francisco al edificio de la Bechtel para protestar contra esta demanda internacional que duró 2 años. Fue tal la presión social, solidaria en todo el mundo, que las tres empresas decidieron desistir del juicio. Es decir, vendieron sus acciones al Estado boliviano por un monto simbólico de 10 centavos de dólar, y el Estado boliviano se volvió dueño de las acciones de la compañía y el propio Estado boliviano desistió de la demanda. Entonces, fue un proceso largo, duró varios años, porque la empresa, como dice el joven, no se quedó callada, sino que pidió una indemnización millonaria que no pagamos en absoluto, gracias al apoyo internacional solidario, y que también fue una segunda guerra del agua contra estas empresas que querían tener una jugosa indemnización. Muchas gracias, Oscar. ¿Hay un otro? Y hay otro alumno también que quiere intentar hablar español. Buenas noches, yo me llamo Sergio. Eh, Buenas noches, yo me llamo Sergio. ¿Cómo conseguiram água as pessoas nessa época?
¿Puede repetir, por favor? No, ¿Cómo, cómo a ver, conseguir las personas? ¿Cómo consiguió utilizar la agua en este tiempo? ¿Cómo conseguían agua las personas en esta época? había, en esta época había un proceso de solidaridad entre todos. La empresa no funcionó durante 8 días, la empresa cerró el servicio y la gente compartía la poca agua que había en la ciudad entre todos, en tusiles, en baldes, en, en una serie de recipientes que permitieron subsistir durante 8 días por la falta de agua. Y de hecho, pues la gente acá en Cochabamba y en Bolivia está acostumbrada a sobrevivir sin agua. Bolivia es el 16º país en el mundo con las reservas de agua, es decir, somos el país número 16 en tener reservas de agua, pero apenas el 70% de la población boliviana tiene agua segura y apenas el 40% tiene tratamiento de esgoto. Es decir, es una contradicción, pero pese a eso, la gente pudo compartir el agua. El agua es para compartir. El agua no puede ser propiedad de nadie y ese es un valor también que recuperamos en la guerra del agua. El agua es ante todo un ser generoso y nadie puede apropiarse del agua y por lo tanto compartimos el agua. Y la gente que más peleó en la guerra del agua era la gente que no tenía agua. Por eso yo digo que la guerra del agua fue ante todo una guerra por defender el territorio, una guerra contra la imposición, una guerra contra el autoritarismo e uma guerra por la democracia. Muito obrigada, Oscar. Oscar, você precisa sair agora ou a gente pode continuar mais um pouco? Yo quisiera salir, estimados compañeros. Estoy aquí en el auto. Tenemos preparado un evento en unos 5 minutos en la Universidad de Callao, aquí en Perú. Yo quisiera agradecer a todos ustedes, decirles que los humanos somos el 70% de agua, por lo tanto, mañana también es nuestro día porque es Día Mundial del Agua y los seres humanos somos agua, por lo tanto, tenemos que festejarnos, tenemos que conmemorar el Día Mundial del Agua, tenemos que querernos, tenemos que compartir y ante todo tenemos que ser como el agua. El agua es alegría, el agua es transparencia y ante todo el agua siempre está en movimiento como esos jóvenes simpáticos que yo veo ahí en el aula de la profesora. Muy obrigado a todas y todos. Muchas gracias, Oscar. Tchau, Oscar. Muito obrigada. Você quer falar, Oscar, Edson? Oscar, muito Chao obrigado. Edson, chao profesora, chao a todos, un gran abrazo a todos. Yo los veo, pero no pueden verme a mí, pero ya en el documental quizás puedan ver a las caras del pueblo boliviano. Muchas gracias y hasta pronto. Obrigado, Oscar. Um Graças, abraço. Oscar. Um Chao abraço. Edson. Gente, não saiam, peraí. O Oscar vai sair, mas a gente pensou de esticar mais um pouquinho. Quem quiser ficar, a gente acho que comenta um pouco, né, das coisas que ele trouxe. E eu acho que agora que ele saiu, talvez a chave seja a gente discutir o que que a gente pode aproveitar da experiência boliviana para a luta que a gente tem feito, né, pela reestatização, contra a privatização da água aqui no Brasil. Eu pensei da gente levar até umas 7h30, se vocês concordarem. 7h30 não, que aqui eu estou em Manaus é 1 hora antes, então até as 8h30. Acho uma boa ideia, Thaisa. Vamos ouvir as pessoas aí. Vou usar aqui o meu privilégio de moderador e vou tentar puxar alguma coisa. Duas coisas me chamaram muita atenção na fala do Oscar. A primeira foi a questão da autonomia, né? Que ele traz que a luta que eles tiveram em Cochabamba não foi uma luta para que o Estado gestionasse a água, foi uma luta para que o povo assumisse essa gestão, né? E são duas coisas completamente diferentes, assim. Eu acho que entender o que a gente pode fazer ou não em termos de luta por autonomia na gestão da água aqui no Brasil é muito importante, sabe? Principalmente quando a gente pensa em saneamento rural, né?
Eu acho que o Moretti é um que sempre fala aí das parcerias público-comunitárias. Isso foi uma coisa que eu achei relevante na experiência deles. E a outra é quando ele falou a história da multa, da pergunta que o Vinícius fez, porque me lembrou do caso de Ouro Preto, né? Em Ouro Preto, a gente teve também um processo de organização popular, de uma luta, inclusive, bastante aguerrida, assim, durante alguns anos, acho que foi 2020, 2021, 2022, muita gente na rua, manifestações, pedindo a reestatização do serviço de água. E em determinado momento chegou a notícia, né, de que de que a prefeitura estava disposta a apoiar essa causa, né, que a prefeitura também não queria a privatização, mas que não podia se fazer porque a multa era muito alta. Então agora o município estava amarrado por aquela multa. Então não dependia da vontade política do prefeito de querer ou não reestatizar. Estou falando isso de maneira vulgar, mas foi mais ou menos esse o caminho, né? E aí morreu. As pessoas estão lá ainda, né? Existem organizações, existem articulações, mas não saiu dali. Então, a solução que o Oscar apresenta de uma solidariedade internacional, né, e de uma resistência do próprio Estado também de arcar com essa multa e tudo, acho que é um aprendizado que a gente pode ver como que a gente consegue trazer para cá. Olha, Thaisa, eu poderia falar um pouco, entendeu, sobre essas duas questões que você levanta. Eu acho que a questão da autonomia, ela é super importante, mas tem que ser tratada com muita cautela, com muito cuidado, porque, por exemplo, como o Estado, o poder público, não se responsabiliza, em geral, aqui no Brasil, com o saneamento na área rural, né? O Banco Mundial deu um prêmio, né, à organização estimulada por ele, né, principalmente pelo KfW alemão, que começou aqui na Bahia, né, e que hoje já tem 3 funcionando e que acabou no Ceará gerando o CISAR e depois o Piauí também, entendeu? Implantou o Sistema Integrado de Saneamento Rural, né, num desenho diferente do daqui, como o Banco Mundial chegou a premiar as centrais aqui da Bahia, né, como um prêmio de, né, excelência de autogestão, por eles terem, entendeu, assumido, né, a própria comunidade, entendeu, ter assumido a exploração do serviço, né? E hoje, até hoje, existem diversas dificuldades no funcionamento desse modelo, desse sistema, porque o apoio do poder público ele é o mínimo, entendeu, possível. Então, desresponsabiliza o Estado, o poder público, né, dessa função, ok? Em áreas que são áreas extremamente importantes para ele intervir. Então, a gente tem que olhar com a cautela. O desenho do Ceará ele é um pouco diferente, porque lá o sistema CISAR ele foi criado dentro de uma gerência da própria CAER, né? Da própria empresa, né, CAGES, da própria empresa de saneamento, ou seja, da empresa de água e esgoto do estado do Ceará, que deu suporte inicial para o funcionamento, entendeu, desse sistema, de que hoje já está bem ampliado a nível do Estado. Né? Então, é preciso ter uma cautela muito grande quando se discute, né, a questão da autonomia, porque ela pode ser vista e apropriada dessa forma que eu estou colocando aqui. Como Né? abandono, né? Do abandono pelo, né, pelo poder Como público, pelo Estado, entendeu? O Estado abandona completamente, né? Então, quer dizer, nós temos aí elaborado como um dos 3 programas do Plano Nacional de Saneamento Básico, do nosso PLANSAB, o PNSR, o Programa Nacional de Saneamento Rural. Né? E aí esse Programa Nacional de Saneamento Rural, na sua versão de 2019, que foi a versão de lançamento dele, ele não foi praticamente nada implementado pelo Estado brasileiro. Então, existe um programa extremamente detalhado, que é um programa que faz parte do Plano Nacional de Saneamento Básico e que o Estado brasileiro não se responsabiliza por alocar recurso público para a implementação das ações previstas nesse Programa Nacional de Saneamento Rural, no PNSR. Então, quer dizer, é algo
que nós temos que travar uma luta, e aí louva-se o Ondas, né, que está lutando para uma Conferência Nacional de Saneamento Rural, para que a gente possa discutir com a sociedade brasileira e o poder público e o governo federal, a União, a questão do saneamento rural e as responsabilidades. Aqui na Bahia já puxamos, entendeu? Essa discussão diversas vezes não tem eco junto ao governo do Estado. Chegou a vez de ser montado um grupo de trabalho, né, com diversas instituições, que gerou um documento, e esse documento foi para a gaveta do secretário da Casa Civil. Né? Então, quer dizer, é importante, e o que estou colocando aqui não é contrário à autonomia, não, mas que a gente tem que ter, entendeu? Um cuidado, uma cautela, né? Porque ele pode ser apropriado de uma outra forma, como desresponsabilização do Estado, colocando para a sociedade a autogestão. Então, toma aí, vocês resolvem, entendeu? O problema de vocês. A gente pode até entrar, entendeu? Em determinado momento, né? Mas operação e funcionamento fica por conta de vocês. Então, quando você vai a um sistema desse, né, simplificado de abastecimento de água no meio rural, dificilmente eles têm, por exemplo, né, um controle, né, da qualidade da água que é abastecida. O operador que trabalha de forma precária, sem receber remuneração. Okay? Ou seja, né, é algo que tem que ser, entendeu? Bem pensado. E a equipe que elaborou o Programa Nacional de Desenvolvimento Rural se debruçou sobre essas experiências aqui do Brasil para poder, então, colocar no documento quais seriam as possibilidades, não é, concretas. A gente precisa agora tomar vergonha na cara e implementar para valer o Programa Nacional de Saneamento Rural, né, porque eu acho de que foi uma tentativa com essas experiências, né, em que, como, né, volto a dizer, né, o Banco Mundial pegou, né, isso daí, premiou, disseminou, entendeu, esse prêmio, para poder fortalecer essa linha da autogestão, desresponsabilizando os estados nacionais, os estados, no nosso caso, estaduais e os municípios, de contribuírem para que efetivamente esses serviços viessem a acontecer para a sua sociedade. Segundo ponto que você coloca, né, é o ponto de que, na minha concepção, eu acho que a gente tem que desenvolver uma luta para não deixar privatizar. Porque depois, para desprivatizar, aí é muito mais difícil desfazer o contrato, as multas contratuais. Então, só para citar um caso, em Berlim, na Alemanha, né, desde a privatização da água e do esgoto, em que a população não desejava, e o município acabou impondo, né, a uma empresa privada. Pois bem, né, isso gerou uma luta da população, e essa luta da população levou a um referendo, e esse referendo, né, deu a maioria dos votos para remunicipalizar o serviço. Aí a prefeitura remunicipalizou e ficou pendurada numa multa de 1 bilhão de euros para serem pagas, né, para serem paga essa multa durante 30 anos. Então, a Prefeitura de Berlim, todo ano, paga a empresa privada que ela colocou para fora, que ela desfez o contrato, um valor, né, vultoso de multa pela desprivatização do sistema de lá. Traga isso, então, para um município de porte médio, não digo nem pequeno, de porte médio aqui do Brasil. Né? Seria muito difícil para esse município ele poder arcar com esse ônus, entendeu? De uma multa. Mesmo buscando a solidariedade de outros municípios, né? De até outros estados e até de outros, entendeu, países. Então, eu acho de que a grande resistência da gente luta deve ser contra a privatização, não permitir a privatização. Né? Então, se a gente for apurar nesse estudo da TNI, quantos municípios no mundo, dos 344 que até agora remunicipalizaram, reestatizaram, desprivatizaram, estão pagando multa, diversos deles estão pagando multas e multas, entendeu, pesadas, porque eles têm condições financeiras de bancar, entendeu, essas multas. Mas a gente pode, né, chegar a uma dificuldade, né, de não conseguir
desprivatizar exatamente por causa, entendeu, da multa, né? Mesmo com esse espírito solidário de buscar a cooperação. Veja a distribuição tributária no Brasil, né? Quer dizer, é algo de que a gente tem que lutar para que a distribuição tributária entre a União, os estados e os municípios seja completamente diferente dessa que é hoje. A União concentra praticamente 50%, entendeu, dos tributos. Os estados têm 30%. Os municípios ficam com 18% a 20%. Como é que os municípios podem prestar os diferentes serviços públicos se, né, ele recebe o fundo de participação, né? Ou seja, a receita que volta para ele é muito, entendeu, inferior, né, à despesa que ele tem para poder fazer a implantação e depois a operação e manutenção desses diferentes serviços, né? Então, são questões que precisam ser discutidas na sociedade brasileira. E quando a gente cruza isso daí com a questão da dívida pública no Brasil, entendeu? Aí isso daí é um horror. Ou seja, não é discutido pela sociedade brasileira a dívida pública no Brasil, uma auditoria cidadã da dívida pública no Brasil, né? O que é que compõe a dívida pública no Brasil? Um Equador, um país muito menor do que o da gente, fez uma comissão de auditoria da dívida pública que levou o presidente da República e de que lá eles deixaram de pagar 70% da dívida pública. E esse valor o Estado equatoriano pegou e investiu em saúde e educação e melhorou bastante a saúde e educação do povo equatoriano, entendeu? Na época, né? Então, quer dizer, são questões que a gente precisa discutir, né? Porque uma coisa está ligada, entendeu, com a outra. Nós, brasileiros, nós não somos educados discutindo, entendeu? Não somos formados até discutindo a dívida pública no Brasil, o exercício da nossa, entendeu, cidadania. O próprio Congresso Nacional, né, que teria o poder de fazer uma auditoria dessa, não se consegue no Congresso Nacional. Não digo hoje, né, com essa composição extremamente conservadora, até retrógrada que a gente tem no Congresso Nacional, a gente realmente não conseguiria. Então, a sociedade brasileira ela precisa discutir, né, mais e de maneira melhor essas temáticas. Paro aqui. Obrigada, professor. A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Alguém quer fazer algum comentário? James. Oi, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Sou Tato Quenze, Tata Cambando do Onzo Mocumbo, terreiro aqui, Cruz das Almas, Bahia. Estou falando de Feira de Santana. Quero saudar aí a juventude da Escola Geracina. Um salve, galera. Massa que vocês estão aqui nesse debate. Saudar a juventude aí do Ondas também. E os mais velhos, né, que é importante nesse processo. Uma saudação aí aos mestres, doutores. Eu faço parte da Teia dos Povos na Bahia, que é uma articulação de povos tradicionais, movimentos sociais, organizações políticas, né? E a gente tem discutido muito. A Teia dos Povos ela surge como uma teia de agroecologia, né, na Bahia em 2012, e hoje ela se expandiu por alguns lugares do país. E aí a gente tem um entendimento dentro da agroecologia, a TEA tem defendido isso, que para construir soberania alimentar, né, a gente tem que primeiro construir soberania hídrica. Né? Então, a partir desse debate, a gente vem também colocando esse foco em relação à questão da água. Em 2019, a gente, na cabeceira do rio Utinga, na Chapada Diamantina, junto com o povo Paiaiá, a gente fez a 6ª jornada de agroecologia e discutiu terra, território e água, ancestralidade e bem viver, né? Tomando aí com a referência aí dos nossos irmãos latino-americanos, né? Na construção do bem viver. E aí, eu também, por um chamado ancestral, além de material, mas principalmente ancestral, em contribuir no cuidado com o rio Capivari, que é um dos afluentes do Paraguaçu, né, um rio que nasce em Castro Alves e deságua no rio Paraguaçu, que é talvez a caixa d'água da Bahia, né, dita assim.
por alguns, que é a caixa d'água da Bahia. Eu venho me colocando nessa questão de entender o processo da água, né? E aí, hoje, vindo aqui, tomei parte dessa discussão da privatização da SAPESB, não é isso? E aí eu queria colocar aqui uma pergunta, como que vocês enxergam que essa possível da privatização da SAPESB, o que que ela pode ocasionar para as outras capitais, cidades do Brasil? Se o capital privatizar a SAPESB, qual é o risco da gente, enquanto país, enquanto sociedade brasileira, qual é o risco que a gente esteja correndo? E aí uma coisa, né, vendo o documentário, o pessoal ali, deixa eu só botar aqui o computador no carregador, peraí. O pessoal fala que para eles poderem articular a luta contra a empresa ali na Bolívia, eles primeiro já tinham se antecipado entendendo que aquele processo de privatização ia acontecer, né? Então já tinha uma série de estudos feitos e tal. Então, é uma pergunta nesse sentido: o que essa privatização ali ela implica para o restante do país e quais os passos que a gente já tem que começar a dar para um possível enfrentamento de massa em relação a esse processo, né? Já que a água, como diz o Oscar, é a grande autoridade que tem poder de convocar o povo, né? Então, quais são os passos aí que, além desses, né, que o Onda já está fazendo, que é uma grande iniciativa, o que a gente, enquanto movimento, enquanto sociedade organizada, quais os passos que a gente tem que dar? Valeu. Ei, James, muito obrigada. Ó, eu também participei da construção da TEIA lá em Minas, do processo de fundação. Estou muito feliz de te ver por aqui. É, achei interessantíssima essa pergunta. Queria saber se o Edson, o Moretti, não se animam de responder. E aí a gente finaliza. Tá, deixa eu tentar responder bem rápido. Tata, nós não vamos, não sei se é Tata seu nome, nós não vamos poder aprofundar essa discussão aqui agora, mas desde já a gente se coloca à disposição. Muito legal você estar aqui. Vamos manter esse diálogo. Mas é importante que todo mundo saiba aqui que a Sabesp em São Paulo, que é a Companhia Estadual de Saneamento, como é em Embasa aí na Bahia, né? A Sabesp está passando por um processo onde o governador do estado pretende privatizá-la, né? E não há argumentos cabíveis e possíveis que justifiquem a privatização da Sabesp. É uma companhia, uma das mais estruturadas do país, é uma empresa que dá lucro altíssimo, transfere dinheiro para o governo do estado, é uma empresa que tem uma história, um capital técnico, tecnológico fenomenal, tem uma série de problemas, é claro, como tem todas as companhias estaduais, mas nada que justifique a sua privatização. Na verdade, o que o governo quer fazer é transferir o capital de uma empresa que foi construída com dinheiro de tarifa paga pela população, com dinheiro público, para o capital privado, né? Isso numa lógica que a gente chama de neoliberal, né? Onde o que interessa para o governador do estado de São Paulo é acabar com o papel do Estado na educação, na saúde, no saneamento, né? E isso nós não podemos permitir, né? Mas, infelizmente, esse processo de privatização não está ocorrendo só aqui, no estado de São Paulo. Está acontecendo, já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu em Alagoas, já aconteceu no Amapá, né? E hoje a nossa luta é para que o governo federal, né, utilize os seus instrumentos, como o banco, como o BNDES, a Caixa Econômica Federal, né, para apoiar e fortalecer os operadores públicos de saneamento e não usar a sua estrutura para apoiar e fortalecer os agentes privados do saneamento.
Para os jovens que nos ouvem aqui, é importante entender o seguinte, aí eu já concluo, né? É que por que nós somos contra privatizar o saneamento? O saneamento ele tem uma vinculação direta com a saúde pública, por exemplo. Ele tem uma ligação direta com o meio ambiente, né? O saneamento básico não é como o celular que vocês têm aí, não é como a TV a cabo que você escolhe qual empresa vai prestar o serviço. O saneamento básico é prestado por empresas, né, cujo serviço tem uma característica de monopólio natural. Né? Você consegue viver sem o celular, você consegue viver sem a TV a cabo, mas você não consegue viver sem água, sem saneamento básico. Né? Então, é nesse sentido que a gente desenvolve a nossa luta a nível nacional. E, inclusive, nos municípios, eu acho que Birigui, inclusive, não é a Sabesp que presta serviço, se eu não me engano, aí é um serviço municipal. Nós temos que ficar de olho, porque também os prefeitos de várias cidades do país estão privatizando os seus serviços. Então, nós precisamos ficar de olho nisso. Né? E eu coloco desde já o Ondas, né, todos os nossos militantes, a nossa coordenação, os nossos associados, para ajudar nesse debate onde, como e quando for preciso. É isso. Vamos fortalecer o vínculo aí entre o Ondas e a Teia dos Povos, que eles estão fazendo um trabalho muito legal. Tem em São Paulo, na Bahia, em Minas. É isso, gente. Já são 8h35. Obrigada pela participação de todos. Foi uma noite muito interessante. E até a próxima. Mês que vem, não sei. Não vou prometer, não. Daqui a pouco a gente faz uma nova roda de conversa. Em maio, nós vamos, Natália, enfim, todos aqui. Em maio, nós vamos fazer uma atividade como parte do Fórum Popular Mundial da Água, que vai acontecer em Bali. Nós vamos fazer uma atividade que nós estamos chamando de A Caminho de Bali, uma atividade virtual, onde nós vamos discutir a questão de gênero e água. Vamos trazer uma jovem que trabalha com mulheres em Moçambique, uma espanhola que fala português, e vamos trazer também uma companheira que é da Colômbia para dialogar com a gente sobre como que se dá, e também a menina do MAB, gente, escreveu um livro aí, a Dalila Calisto, né, que é uma jovem do MAB que escreveu um livro sobre a privatização da água lá no Piauí, né, em Teresina, e nós vamos discutir, e estamos tentando trazer a professora Sonali, da UFMG, para discutir como que se dá essa relação da mulher na questão da água. Então, Natália, você já está convidada, e as meninas e os meninos aí da sua escola para participar. Muito obrigada, viu, pela participação. Com certeza será um prazer e vários projetos juntos. Gente, foi um prazer, tá? Tá bom, obrigado. Um grande abraço para todo mundo aí. Tchau. Olha, vocês prendendo o menino lá, diz que tocou o intervalo, a campainha do recreio, e a gente aqui prendendo ele. Falou, gente. Então, um abraço para todo Tchau. mundo. Muito obrigado, viu, por todos e todas. Espero que tenham gostado aí. Meu caro Gilberto, um abraço forte aí. Grande Você abraço, Desde Portugal. Portugal, né, Gilberto? Acompanhando. Estou aqui, Legal. tamo junto. Abraço. Já tem um forte. oceano Gente. separando, mas estamos juntos. Grande abraço. Tchau a todos. Obrigada, boa noite, pessoal.